Na lição deste domingo, estaremos estudando sobre o tema Uma Igreja que se Arrisca, ainda falando sobre a Igreja de Jerusalém, que tem como texto base Atos capítulo 6, versículos de 8 a 15, e Atos capítulo 7, versículos 54 a 60, falando a respeito do discurso e do martírio de Estevão. O textuário diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo de número 55. Na verdade prática, o autor escreve: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. A igreja não era um clube religioso confortável, também não era um espaço de autoajuda. Era o exército cordeiro posto a marchar em meio ao fogo. Estevão, o primeiro mártir da igreja, nos lembra de que servir a Cristo é arriscado. Arriscado para a reputação, arriscado para os bens materiais e arriscado até para a vida. E a pergunta é: somos hoje uma igreja que prefere a segurança ou uma igreja que se arrisca pela verdade do Evangelho? Jesus nunca prometeu aplausos do mundo. João capítulo 15, versículo 18, a Bíblia diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. E a vida de Estevão brilha aqui como uma luz em meio às trevas. Ele não apenas foi chamado ao diaconato, ao serviço designado a servir as mesas, mas era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé e sabedoria. E ele mostra aos cristãos de todos os tempos que o cristianismo não é um chamado ao conforto, mas um chamado à coragem. Estevão nos mostra que a igreja viva é uma igreja que se arrisca, que não negocia a verdade, que não teme oposição, que não retrocede mesmo diante da ameaça à vida. A palavra-chave desta lição é martírio. Estevão mostra que uma igreja que não tem cruz também não terá coroa. O primeiro tópico desta lição fala de uma igreja que tem a sua fé contestada. Atos capítulo 6, versículos de 8 a 10, diz: Estevão, cheio de fé e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. A fé sempre será provada e às vezes ela estará no banco dos réus. Estevão realizou sinais e prodígios, mas logo após a oposição se levanta. Assim também como Cristo foi contestado, seus discípulos também seriam. Marcos capítulo 14, versículo de número 57, e levantando-se alguns testificavam falsamente contra ele. Se a sua fé nunca foi contestada, talvez ela esteja escondida. Fé verdadeira atrai fogo verdadeiro. E este era um levante religioso. Os judeus helenistas sentiram-se incomodados, porque o verdadeiro evangelho esvaziava as suas sinagogas. Como a luz em meio às trevas atrai pequenos seres, a pregação do evangelho atraía muitos, o que gerou ciúme no coração de alguns religiosos. Uma igreja bíblica nunca será celebrada pelo mundo, muitas vezes é atacada por ele. No versículo 9 do capítulo 6, levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. O termo aqui é disputavam, não era apenas um bate-boca, mas uma tentativa de impor a sua cosmovisão. Filipenses capítulo 1, verso 15 e 16. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que é posto para a defesa do Evangelho. A palavra defesa aqui é apologia, no grego. Significa literalmente defesa e discurso. Infelizmente hoje, muitas falsas narrativas têm sido aventadas, inclusive em meios de comunicação tradicionais, para pintar a igreja como inimiga da sociedade, ou como uma tentativa de declarar a igreja e o seu serviço à sociedade como não essencial, não necessário. Durante a história, alguns acusaram a igreja de enganar o povo. João capítulo 7, versículo 12 está escrito: e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Há também, atualmente, aqueles que acusam a igreja de intolerância ou de ódio, inclusive nos seus próprios discursos. Há pelo menos aqui 6 acusações contra Estevão. Acusação de blasfêmia contra Moisés, Atos 6:11. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés. Ainda no mesmo texto, acusação de blasfêmia contra Deus. Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Contra o templo, versículo 13, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar. E ainda no mesmo texto, blasfêmia contra a lei. Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este lugar e a lei. O acusaram também de dizer que Jesus destruiria o templo, versículo de número 14, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar. E ainda discurso contra os costumes de Moisés, versículo 14, porque lhe ouvimos dizer que este Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Imagine alguém que, de fato, de verdade, comprovadamente descobrisse cura contra o câncer. Haveria oposição de alguns grupos, ou alguns laboratórios, ou alguns que lucrassem com o tratamento da que Estevão trazia. Não era a cura de uma enfermidade, mas a cura da enfermidade mais mortal de todas, o pecado. Aquela que não só mata o corpo, mas
mas pode condenar o homem à eternidade sem Deus. E seu discurso foi tratado como uma ameaça mortal. Quanto mais cheio do Espírito, mais cheio de oposição. Mas o Espírito Santo capacitou Estevão a continuar falando a verdade. E isso foi evidente na face de Estevão, enquanto ele discursava. Atos capítulo 6, versículo 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. A santidade brilha, mesmo quando a mentira grita, mesmo quando o número daqueles que proferem falsas narrativas é maior. Uma fé que nunca sofreu oposição pode ser também uma fé que nunca acomodou o inferno. No segundo ponto da lição, o autor fala sobre a defesa de Estevão. Uma igreja que sempre defende a sua fé com coragem, com a verdade. Estevão foi o primeiro apologeta. Ele não discursava e ele não discursou para impressionar, nem para afrontar, mas de fato para confrontar. Estevão revisita a história de Israel e aponta e mostra que toda a história aponta para aquilo. Ele mostra que Abraão esperou a promessa, Moisés anunciou o profeta que haveria de vir, e José foi a princípio rejeitado por seus irmãos, mas depois exaltado, e tudo isso apontava para Jesus. O discurso de Atos 7 aponta para a defesa da fé de um cristão corajoso. Estevão não se defendeu com desculpas humanas, sua apologia foi a própria palavra de Deus. Ele não pregou para ganhar seguidores, mas para convencer os seus ouvintes da verdade. E com uma coragem confrontadora, Estevão afirma em Atos capítulo 7, versículo 51: Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais. Assim Estevão, pelas Escrituras, traz o fio condutor da resistência na própria história do povo de Israel. Em Atos 7, 9, Estevão diz que eles rejeitaram a José. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Em Atos 7, 27, eles rejeitaram a Moisés. E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Em Atos 7, 53, eles rejeitaram a lei. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardaste. Em Atos 7, 40, 42, eles rejeitaram a Deus, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, que servissem ao exército do céu. Me oferecestes vítimas e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Em Atos 7, 43 a 45, eles rejeitaram o tabernáculo. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Rinfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportava-os-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi. Em Atos 7, 52, eles rejeitaram os profetas, ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. E assim eles rejeitaram o próprio Cristo, justo. Hoje ainda muitos rejeitam a Cristo, não quebrando as tábuas da lei, mas quebrando e negando os princípios da palavra de Deus, não adorando bezerros de ouro, como no discurso de Estevão, mas levantando ídolos do seu coração, ídolos da fama, do dinheiro e dos prazeres. No versículo 51 do capítulo 7, Estevão os acusa de dura cerviz. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vosso Pai. O problema não era falta de argumento, provas históricas, era falta de arrependimento. E era o que Estevão evocava o coração dos seus compatriotas, respondendo à mensagem de Jesus aos seus apóstolos antes da sua ascensão, quando em Lucas capítulo 24, versículo 44 em diante, Jesus diz: e disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-se-lhe o entendimento para compreenderem as escrituras. Disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Versículo 47 diz: e em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Estevão evoca ao arrependimento. Não haveria necessidade de discurso bonito ou convincente se Estevão não trouxesse a verdade das Escrituras ao coração daqueles homens e os convocasse a todos ao arrependimento. Assim como o sol que amolece a cera e endurece o barro, a mesma palavra que salva um condena outro. Não era a erudição que convenceria os corações
corações, mas a obra do Espírito Santo. Em obediência à palavra de Cristo, se pregasse o Cristo em todas as Escrituras para arrependimento. A defesa da fé de Estevão, seu discurso não era para vencer debate, mas para revelar o Cristo. O terceiro ponto da lição fala sobre o martírio de Estevão. Fala de uma igreja que se arrisca até o martírio, mas também fala de uma igreja que tem uma visão que ostenta até a última hora. Enquanto a multidão cerrava os dentes, tapava os ouvidos, Estevão viu os céus abertos e Cristo em pé à destra de Deus. Atos 7:56. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E esta é a visão que mantém o crente em pé. Enquanto a terra se fechava em julgamento, o céu se abria em visão clara. Estevão viu os céus abertos e o Filho de Deus em pé à destra de Deus. Poucos na Bíblia tiveram essa visão. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, João capítulo 1, versículo 51. E aqui se revela que mesmo quando o mundo se fecha, Deus abre as janelas da eternidade. Na visão, Cristo está em pé, normalmente descrito nas Escrituras como assentado, como em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Em 1 de Pedro capítulo 3, versículo 22, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu. Mas aqui Cristo está em pé, como quem se levanta em honra a seu servo fiel. Quando um soldado cai em batalha, os seus generais se levantam em respeito. Cristo, Rei da Glória, se levantou para honrar Estevão. A oposição não parou o seu discurso, não o fez retroceder em seu estilo de vida e sua visão de mundo. Em suas últimas palavras, em Atos capítulo 7, versículo 60, Estevão diz: não lhes imputes este pecado. Estevão era um símbolo de uma igreja que ama até os seus perseguidores, de uma igreja que o mundo não consegue explicar, de uma igreja identificada com Cristo até o fim. No versículo 59, Estevão repete as palavras de Jesus, de Lucas 23:46, quando diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. No versículo 60, ele intercede pelos seus inimigos, com as palavras de Jesus, de Lucas 23:34, que diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Estevão nos mostra que a fé sempre será contestada, que a igreja deve estar pronta para defender a sua fé com firmeza e clareza. Estevão mostra que a vitória final não é evitar a morte, mas sim contemplar o Cristo glorificado. Uma igreja que se cala para não incomodar o mundo, também não incomodará o inferno. Estevão era símbolo de uma igreja cheia do Espírito Santo, pronta para servir, firme para defender, corajosa para sofrer o necessário pelo Evangelho. Uma igreja que não se arrisca é uma igreja irrelevante. Decida ser cheio do Espírito Santo. Não há firmeza sem plenitude. Decida viver por Cristo com todos os seus custos. Fé que não arrisca tudo, não muda nada. Tenha uma boa aula e que Deus o abençoe.